fazer também, né, um registro acerca do aniversário, né, que está fazendo aquele que nós julgamos um dos programas sociais mais ousados do ponto de vista do seu alcance social, programa esse que contribuiu decisivamente para tirar o Brasil do mapa da fome. Me refiro exatamente ao Bolsa Família. Senador Dario, o Bolsa Família está completando exatamente 12 anos de efetividade, 12 anos, né, de existência. Estamos falando, portanto, de um programa, o Bolsa Família, que retirou, desde 2003, 36 milhões de brasileiros da pobreza extrema. Houve uma redução ineta da desigualdade de renda no Brasil nos últimos 10 anos, período em que o Partido dos Trabalhadores esteve à frente do governo, e o Bolsa Família foi responsável por 13% dessa redução. Mais do que mera transferência de renda, o Bolsa Família representa uma política pública voltada ao entendimento integral aos mais pobres, de maneira articulada com governos estaduais e prefeituras, algo inédito neste país até 2003. O presidente Lula teve a coragem de tirar os olhos do palácio e voltá-los às ruas do nosso país. O presidente Lula teve a sabedoria de ver que não deveríamos beneficiar apenas um ou outro indivíduo do núcleo familiar, mas desenvolver a unidade familiar para que todos os seus membros crescessem juntos. Hoje o programa atende a mais de 14 milhões de famílias no país, garantindo a elas uma renda superior a R$ 77,00 por pessoa da família, que é o valor que a Organização das Nações Unidas estipula para definir que as pessoas não estão mais abaixo da linha da miséria. Ao todo, são 48 milhões de pessoas beneficiadas. Repito, ao todo, são 48 milhões de pessoas beneficiadas, 17 milhões de crianças e adolescentes, o equivalente à população do Chile. Sair da extrema pobreza, senhoras e senhores, é um grande benefício do Bolsa Família. E o mais imediato, mas não é o único, já que o programa representa a porta de acesso para outros serviços essenciais, como a saúde, a alimentação, a moradia e a educação. Como nem todos sabem, a julgar pelas críticas absurdas que a gente costuma ouvir aqui e acolá sobre o programa, a assiduidade das crianças e dos adolescentes à escola e o comparecimento aos postos de saúde com vacinas em dia são condições essenciais para receber o benefício. Portanto, o programa garante que esses 17 milhões de crianças, né, e adolescentes, né, tendo acesso exatamente à escola. Aliás, no que diz respeito à escola, esta é uma boa hora para jogarmos também por terra alguns mitos. O primeiro deles é que o governo não tem controle sobre quem vai ou não vai à escola. Isso não é verdade. O Bolsa Família monitora as crianças e os adolescentes que recebem o benefício e, ao fazer isso, constatamos que a taxa de abandono é bem menor do que a de outros estudantes na mesma faixa etária. Além disso, tivemos uma grata surpresa ao constatar que os meninos e as meninas do programa têm apresentado melhores indicadores de aprendizado do que o de outras pessoas em situação econômica semelhante, mas não beneficiárias do programa. Um levantamento dos meses de junho e julho passados demonstraram, senhor presidente, que dos estudantes beneficiários do programa Bolsa Família, 95,7% alcançaram o mínimo de presença exigida em sala de aula, 85% dos alunos de 6 aos 15 anos e 75% dos adolescentes com idade entre 16 e 17 anos. Dados do IBGE, né, da Pesquisa Nacional também por Amostra de Domicílios, apontam que o tempo de permanência
na escola entre os mais pobres com até 21 anos aumentou em 36% entre 2003 e 2013. Volto a repetir, dados da PNAD e do IBGE apontam que o tempo de permanência na escola entre os mais pobres, em decorrência da força, da importância do programa Bolsa Família, aumentou em 36% entre 2003 e 2013. Também cresceu o número de alunos com 15 anos de idade estudando na rede pública na série adequada. A quantidade de alunos, dos alunos mais pobres, no nível escolar correto, subiu de 24,4% para 63% entre 2001 e 2011. Eu vou repetir. A quantidade dos alunos mais pobres, no nível escolar correto, saltou de 24,4% para 63% entre 2001 e 2011. Senhor presidente, eu quero dizer que aqui reside seguramente, né, a maior riqueza do Bolsa Família, né? A maior riqueza. É claro que o Bolsa Família é uma ação afirmativa, é um programa que tem, sim, o seu caráter assistencial e tem que ter. É claro que para as famílias, de repente, de baixa renda, para as famílias, inclusive, né, que vivem de biscate, ou repito, ou de baixa renda, faz muita diferença a mãe de família, todo mês, religiosamente, tirar o dinheirinho dela lá no banco, inclusive sem dever favor, porque o Bolsa Família, né, é uma conquista da cidadania. Foi assim, né, que os governos Lula e Dilma têm trabalhado. Foi assim exatamente que foi concebido o Bolsa Família, para ser uma conquista do cidadão e não um favor desse ou daquele gestor. Então, eu quero dizer o seguinte, que, portanto, é muito importante para a família, repito, de baixa renda, para a família, inclusive, que de repente não tem a carteira assinada, para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, ter assegurado todo mês aquele dinheirinho lá do Bolsa Família. Mas o mais importante, senador Dário, é o fato desse programa exigir que as famílias, que as mães, para continuar recebendo este benefício, eles têm que garantir que essas crianças estejam na escola, bem como também os cuidados com a saúde e com a questão da vacina. E essa condicionalidade de exigir que as crianças estejam na escola é o que renova cada vez mais a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança realmente de avançar, construindo, né, uma sociedade de homens e mulheres emancipados. E hoje a gente está vendo exatamente que o Bolsa Família está cumprindo esse papel, portanto, botando por terra aqueles, alguns por má fé, outros, na verdade, por má intenção mesmo, por preconceito, inclusive, que ficam dizendo que o Bolsa Família enfim, é para tornar as pessoas preguiçosas, que o Brasil não é para estar dando migalha, não é para estar dando esmola, como se o Bolsa Família fosse esmola. Bolsa Família não é esmola coisíssima nenhuma. Bolsa Família, repito, é um ato de cidadania. Bolsa Família é uma conquista da cidadania. Ainda aqueles que ficam criticando o Bolsa Família, dizendo que não há um controle, que não há acompanhamento, de que essas crianças realmente estão tendo estão frequentando a escola. Tudo isso as pesquisas estão mostrando, né, repito, que não é verdade. Que não é verdade. Esses preconceitos contra o Bolsa Família, esses mitos caíram por terra, quando aqui estão as pesquisas simplesmente dizendo que o tempo de permanência na escola entre os mais pobres, com até 21 anos, aumentou em 36% no espaço de 10 anos, e o número de alunos com 15 anos de idade estudando na rede pública também aumentou, cresceu, e
extraordinário também esse outro dado. A quantidade dos alunos mais pobres no nível escolar saltou de 24,4% para 63% entre 2001 e 2011. E eu quero dizer, senhor presidente, sabe quanto é que custa tudo isso? Quanto é que se gasta para atingir tais índices? Sabe quanto que custa esse programa, repito, de caráter humanitário, como é o Bolsa Família? Sabe quanto é que custa tudo isso? Apenas 0,5% do PIB. E isso não é tudo. Ainda acrescento, a pesquisa do IPEA constatou que cada real gasto com o Bolsa Família gera um aumento de 1,78 no PIB, ou seja, os investimentos no programa dão um giro muito maior na economia do que com qualquer outro programa. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que esse programa merece, portanto, o respeito e o aplauso da sociedade, né, porque ele se constitui, repito, num ato de cidadania, e esse programa, pela seriedade, né, com que ele é desenvolvido, é hoje referência em matéria, né, de política de transferência de renda para o mundo inteiro. Por isso que eu quero aqui me associar aos que renderam a homenagem ao presidente Lula, né? Esse presidente, né, visionário, que, na verdade, ao ousar, né, em criar o Bolsa Família, ele sabia que esse programa contribuiria decisivamente para reduzir a desigualdade social como nunca e mostraria ao país que o melhor caminho para crescer é mais do que abandonar a pobreza, a sua própria sorte, mas sim inserir essas pessoas no modelo de desenvolvimento do país, como fizemos e continuamos a fazer. E a forma mais eficaz, mais imprescindível, né, de inserir essas pessoas no modelo de desenvolvimento do país é dar a essas pessoas exatamente o direito à educação. E é essa a grande riqueza do Bolsa Família, porque a família, ao receber o benefício, tem o compromisso de garantir que essas crianças estejam tendo acesso exatamente à escola. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui, rapidamente, dizer para Vossa Excelência que hoje, já que nós estamos falando de criança, já que nós estamos falando de Bolsa Família, né, quero dizer que se realizou hoje aqui no Auditório Petrônio Portela, a 8ª semana de valorização da primeira infância e cultura da paz, que teve como tema a epigenética e o desenvolvimento infantil. Eu quero aqui parabenizar todas as entidades, a começar pela comissão em prol da valorização da primeira infância aqui no Senado, parabenizar a Rede Nacional da Primeira Infância, a OMEP, Unicef, enfim, né, várias entidades pelo empenho na realização de mais esse seminário, que trata, sem dúvida nenhuma, de um tema fundamental, que é o tema da infância, né, que é o tema da creche, da pré-escola, que formam a chamada educação infantil. Eu tive a honra de ter sido convidada para participar desse seminário e lá estive junto com outros parlamentares também, e nós demos a nossa contribuição hoje exatamente nesse seminário, falando da importância, né, da política de financiamento para a educação infantil, para a creche, para a pré-escola, fazendo uma retrospectiva desde o Fundeb, né, que inseriu o acesso à creche, a educação infantil, até os tempos de hoje do novo PNE, que estabelece metas para que a gente possa avançar no que diz respeito a colocar as nossas crianças de 0 a 3 na creche, bem como universalizar, né, o acesso da educação infantil até...
Peço aí mais só uma compreensão de Vossa Excelência agora para encerrar, porque eu quero dar conhecimento que hoje nós participamos de mais uma reunião da bancada federal lá do nosso estado, Rio Grande do Norte, ou seja, os deputados e senadores, um momento importante de definição das nossas propostas de emenda ao Orçamento Geral da União. Assim como estabelece o OGU, nós temos direito a 18 emendas, né? São 15 emendas de apropriação e 3 emendas de remanejamento. Quero dizer, senador Dario, estivemos lá reunidos no gabinete do deputado Felipe Maia, que é o coordenador da bancada. Quero dizer que, mais uma vez, uma reunião, né, muito produtiva, né, até porque o que pautou o debate foram os interesses do povo do Rio Grande do Norte, né? As emendas que nós definimos e que, portanto, a bancada federal do Rio Grande do Norte está apresentando ao Orçamento Geral da União, são emendas que dizem respeito à promoção e desenvolvimento do nosso Estado. Mais uma vez, nós demos prioridade à questão da educação. Quero dizer aqui à professora Ângela, lá da nossa gloriosa UFRN, que, mais uma vez, a bancada destinou emenda para a UFRN. Quero dizer ao professor Arimateia, reitor lá da UFESA, que também destinamos uma emenda para a Universidade Federal do Semiárido, ao professor Pedro Fernandes, que também foi destinado uma emenda para a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ao professor Belchior, o nosso reitor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, também destinamos uma emenda de bancada para o IFRN. Essas emendas voltadas para a educação, elas refletem exatamente a compreensão que nós temos do quanto é importante a gente promover a expansão e o fortalecimento da educação no Rio Grande do Norte, democratizando o acesso à educação profissional, democratizando o acesso ao ensino superior. Nós também, senhor presidente, destinamos emenda na área de infraestrutura hídrica, até porque, com a seca que assola o Nordeste, e o nosso Estado tem sido duramente castigado, nós destinamos emenda à bancada para a infraestrutura hídrica, o sistema adutor lá de Currais Novos, Acari, foi apresentada pelo deputado Walter, o senador Garibaldi apresentou emenda para o perímetro irrigado de Apudi, foi também destinada emenda para a barragem de Oiticica, enfim, foram apresentadas emendas também para o DENOX, para a perfuração de poços, aquisição de equipamentos, o deputado Rafael, o deputado Antônio Jacome, o deputado Beto Rosado, que também apresentou emenda na área da educação, a minha foi para a questão da IFRN. Quero ainda colocar que nós acolhemos várias das sugestões que o governo do Rio Grande do Norte nos apresentou e acolhemos sugestões que o governador nos apresentou na área de infraestrutura rodoviária, importantíssima, né, para promover o desenvolvimento do nosso Estado. Nós, portanto, né, colocamos emendas lá para o DENIT, que tratam desde a retomada da Reta Tabajara, o viaduto lá da Maria Lacerda. Isso é uma obra sonhada por Natal, por Parnamirim, pela Grande Natal, pelo povo do Rio Grande do Norte. Me refiro, né, aos viadutos, às intervenções urbanas que precisam ser feitas ali na BR-101, cruzamento com a Maria Lacerda, para finalmente a gente superar aquele gargalo que é o congestionamento do trânsito aqui naquela área, que é a entrada e saída, né, de Natal. A emenda ao PPA na época, inclusive, foi de nossa autoria. Também colocamos, senhor presidente, emendas para a área da saúde. A deputada Zenaide apresentou emenda lá para a maternidade Januário Ciclo, enfim,
prevaleceu mais uma vez o consenso, o entendimento, um debate, né, muito propositivo, onde, né, as propostas que nós estamos apresentando ao Orçamento Geral da União, elas passaram pelo crivo daquilo que é o melhor para o Rio Grande do Norte. Agora, senhor presidente, é esperar que a situação da economia melhore e que essas emendas tão importantes, né, para promover o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, né, o ano que vem, possam ser liberadas, empenhadas e liberadas, né? Esperar que efetivamente isso aconteça e mais do que esperar. Nós vamos trabalhar para que essas emendas, repito, não sejam contingenciadas, como vem sendo ultimamente, para que o ano que vem, repito, elas não sejam contingenciadas e elas possam ser empenhadas e liberadas, né, para ajudar no desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Bem, meus cumprimentos e